O Pato ama o Corinthians? Vamos ver. Posso falar que amo. Por quê? Eu vou Eu não explicar. esperava essa resposta, tá? Também não esperava, não. Eu não esperava essa resposta, mas Amo agora porque, vamos saber por quê. amo porque o Corinthians ele me deu algo que eu precisava Homem muito grato. no tempo do Milan. Homem Naquela justo, mas época sempre o grato. Corinthians ele apostou em mim, ele me recuperou. Os profissionais que tinham em volta foi maravilhoso. Eles me colocaram em pé de novo para eu poder jogar e eu pude fazer muitos gols no Corinthians. Fui campeão no Corinthians também. Então assim, eles me deram aquela alegria de eu voltar a jogar futebol e a torcida me colocava muito para cima. Então assim, a torcida do Corinthians ela é chata, mas ela empurra muito o time, então eu tenho muito carinho pelo Corinthians. Eu acho que foi um estresse, foi difícil mesmo, mas assim, no meu coração o Corinthians bate muito forte. Realmente faz sentido, né? Eu acho que muita gente não esperava essa gratidão do Pato pelo Corinthians, né? Mas acho que a gente precisa voltar um pouquinho, né? Entender que na época o Corinthians era uma referência em recuperar fisicamente os jogadores e o Pato veio do Milan justamente para isso. O Pato tinha muita expectativa na carreira. A expectativa era que ele fosse o 9 da seleção brasileira por algumas Copas seguidas, né? Era um jogador muito talentoso que subiu muito cedo, que despontou muito cedo. E quando ele veio pro Corinthians, a expectativa também do corintiano era de que ele fosse o melhor jogador do país, né? Pelo investimento que o Corinthians fez e por tudo isso que ele tinha. E ele merecia ser titular naquele Corinthians. As pessoas confundem, parece que o Pato não jogou nada no Corinthians, mas ele era um bom jogador. Em 2013 ele foi o vice-artilheiro do Corinthians, atrás apenas do Guerreiro. Então ele sendo reserva, tá? O Pato não era titular naquele Corinthians, muito porque o Tite não tirava, né, o Jorge Henrique, o Romarinho e o Emerson Sheik. Principalmente Emerson Sheik e o Romarinho, que não jogaram o mesmo que jogaram em 2012. E o Pato pedia passagem, assim como o Renato Augusto, que começou a jogar bem em 2013, como o Danilo, que deveria ser titular naquele ano também. Mas o Tite mantinha o mesmo esquema de jogo e o Pato acabou sendo preterido, né? O Pato deveria ser titular mesmo. E então tinha essa coisa de que o Pato não tinha jogado bem no Corinthians, mas ele jogou bem. Ele foi vice-artilheiro do time no ano, ele fez boas partidas, ele foi um dos principais jogadores do Corinthians naquela Libertadores de 2013, mas não atingiu a expectativa que se tinha sobre ele. Né? E aí veio o episódio do pênalti, né? Que a gente tem várias maneiras de olhar, e eu sempre falo isso. Quando o Memphis perdeu o pênalti de cavadinha, eu disse que se ele faz, ele tem uma personalidade enorme e demonstrou essa sua ousadia. Se o Pato faz, é a mesma coisa, né? Como não fez, ele vai de herói a vilão, né? Dado, claro, também, né, a escolha, né, da decisão ali. Mas é isso que aconteceu. Infelizmente não deu certo no Corinthians, mas muito legal essa entrevista, que dá uma limpada de barra nele ali, né, também. Eu vi muito torcedor corintiano comentando sobre isso, né, que diminui um pouco a mágoa que se tem, até porque acho que a gente não esperava muito esse sentimento do Pato. A expectativa era de um ódio mútuo entre torcedor e jogador. Mas não é o que parece, né? E muito legal essa entrevista que ele deu pro Bolívia.